Glória a Deus por essa noite, porque nós podemos tanto orar, nós podemos adorar ao Senhor com as canções que já podemos entoar nessa noite, podemos ter comunhão uns com os outros, compartilhar as nossas dificuldades e as nossas conquistas também. Nós podemos tudo na casa do Pai, porque nós temos essa liberdade. E temos a liberdade também de abrir a palavra do Senhor, examiná-la. Podemos ler e trazer ensino para as nossas vidas. Amém? Amém. E nesses dias, nessas quartas-feiras, eu tenho pensado junto com os irmãos sobre as características do nosso Deus. Como é o nosso Deus? Mas não características físicas, mas do ponto de vista do caráter de Deus. Como o nosso Deus age, como Ele atua no meio do seu povo, como é o nosso Deus. E algumas verdades nós já descobrimos. Quando nós examinamos a palavra de Deus, nós descobrimos que o nosso Deus é um Deus que nos protege. Lá em Gênesis 15, Deus disse para Abraão, lá no verso 1, eu sou o teu escudo. Olha que palavra forte. Aquele que nos protege de toda ameaça e de todo o risco de ser atingido e ferido. É lógico que essa questão é uma questão que está sendo colocada do ponto de vista da espiritualidade, né? Mas nós sabemos que o Senhor também nos guarda e nos protege de outros riscos. E quando nós temos que passar por alguma dor, algum sofrimento, faz parte também do processo de permissões do nosso Deus, e Ele não nos abandona, Ele nos ajuda a passar por ali também. De modo que a primeira mensagem que nós vimos, algumas quartas-feiras passadas, é que o nosso Deus, Ele tem o seu caráter, essa qualidade de proteger a sua criação, os seus filhos. Glória a Deus, amém? Você se sente protegido? Amém. Deus é o nosso protetor, como disse a Abraão. Nós vimos também que o nosso Deus, Ele é o Deus de provisão. É o Deus que manda a sua provisão, Ele não nos falta. O povo que saiu do Egito, entrou pelo deserto, eles tinham maná, tinham água, né? Tá certo que algumas vezes eles ficaram amargos, murmuraram, acharam ruim que não tinha água onde eles estavam, mas Deus não deixou faltar e ninguém morreu de sede. Glória a Deus. Reclamar é do homem, providenciar é de Deus. Deus é provedor. E realmente, quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos o nosso Deus sempre colocando bênçãos na mão do seu povo, alimentando, cuidando, provendo de recursos para que o seu povo possa viver bem e com boa qualidade de vida. Glória a Deus. Vimos também o nosso Deus é o Deus presente. Na vida de José, os irmãos de José o odiavam. Eles ficaram assim perturbados com a vida de José. E José foi lançado no poço, vendido como escravo para o Egito. No Egito ele teve uma temporada, uma chegada, um início turbulento, lançado na prisão, esquecido na prisão. Mas Deus o visitou e o levantou e o colocou em alta posição. Glória a Deus, porque o nosso Deus está conosco. Nos momentos difíceis da nossa vida, ali está o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu não lembro se nós tivemos mais alguma outro ensino, mas esses três estão bem gravados ainda na minha memória. O Deus que nos protege, o Deus que nos provisiona, o Deus provedor e o Deus presente. Glória a Deus. E hoje eu quero lidar com os irmãos com o Deus consolador. Quão fraco nós somos, né, irmãos? Você é fraco? Sim. Para quem diga que fraqueza é pecado. Se fraqueza é pecado, faz sentido um crente ser um pecador, né? Porque realmente nós não temos força de nós mesmos para nos garantir na jornada da vida. Então, nós estamos sempre em alguma área da nossa vida dependendo do Senhor.
Uma vez eu ouvi uma afirmação de um teólogo que ele diz assim: os grandes homens que Deus usou na história eram homens fracos, mas que resolveram colocar a sua vida na mão do Senhor, e Deus os tornou fortes. Glória a Deus. E quando a gente olha, realmente, Deus, ele não tem no caráter dele ficar procurando, deixa eu ver quem é o mais adequado, quem tem um currículo melhor, quem tem mais qualidades. Deus, ele pega quem ele quer, do jeito que ele quer, onde quer, capacita e usa da forma como ele deseja. E glória a Deus. Amém? Amém. Então a gente é fraco, se lança na mão do Senhor, ele nos torna forte o suficiente para cumprir os desígnios dele. Bem, a nossa missão hoje é pensar no Deus Consolador. Esse Deus que fortalece aquele que está enfraquecido, aquele que está machucado, ferido, muitas vezes angustiado. E se você estiver sentindo dessa forma, nessa noite nós vamos a uma passagem bíblica aqui em 1 Reis, no capítulo 19, dos versos 8 ao 13, na vida do profeta Elias. E nós vamos examinar essa característica do Deus Consolador. Livro de 1 Reis, no Antigo Testamento, no capítulo 19, dos versos 8 ao 13. Amém? Assim que os irmãos acharem, nós vamos fazer a leitura bíblica. Quem nos acompanha, também se tiver a sua Bíblia, é 1 Reis, capítulo 19, dos versos 8 ao 13. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Ele se levantou, comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar a minha vida. E Deus lhe disse: vem para fora e sobe o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou, e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz, mansa e suave. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa, e saindo ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia: Elias, que fazes aqui? Que o Senhor nos abençoe nessa missão de olhar e encontrar com Deus Consolador nesse texto. Ora comigo mais uma vez. Senhor Deus, Tua palavra é alimento para a nossa alma. E nós entendemos que podemos tirar lições para a nossa vida. Nós podemos descobrir o Senhor nessa passagem bíblica e aprender um pouco mais de como o Senhor é, como o Senhor age. E nós queremos isso. Espírito Santo, ilumina a nossa mente, dai-nos entendimento. Nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Se a gente quer falar de uma pessoa com poder, a gente fala do profeta Elias. Realmente Elias é citado em canções, em muitas pregações é colocado esse personagem das Escrituras como realmente uma manifestação viva do poder de Deus. Um homem corajoso, um profeta
com muitos valores, com muitas qualidades, alguém com muita energia. Elias realmente foi um profeta marcante na história. Glória a Deus pela vida desse homem e o quanto ele pode nos ensinar. Fazendo a vontade de Deus, ele se colocou contra grandes estruturas, grandes poderes naquele dia, mas ele não se dobrou. Reis que estavam andando na contramão de Deus, fazendo o que era contrário ao Senhor, e o profeta não baixou. Ele foi e fez o que Deus mandou que ele fizesse. Ele colocou a realidade, falou quando tinha que falar e fez quando tinha que fazer. Nos capítulos anteriores a esse, em que nós encontramos o Elias fragilizado, no capítulo 18, principalmente, aqui nós encontramos os confrontos de Elias, a forma como ele fora usado por Deus, como ele teve a ousadia, como ele foi corajoso, como ele triunfou naquele campo, naquela batalha, mostrando que o nosso Deus é um Deus de todo poder, o Deus Todo-Poderoso. E glória a Deus, porque verdadeiramente Ele é. Elias fez grandes proezas, mas depois dessas grandes proezas, ele recebeu uma ameaça. No capítulo 19, dos versos de 1 a 7, nós encontramos aqui, já consequências da ameaça que Elias sofreu. Jezabel disse que iria matar o profeta Elias, iria acabar com ele. E ele confiava tanto em Deus, e por um momento de fragilidade, não quero julgá-lo, mas um homem que serviu tanto ao Senhor, e diante de uma ameaça ele resolveu fugir. Mas não somente fugir, essa ameaça gerou também e mostrou no Elias a sua fraqueza, e ele sentiu-se tão vulnerável a ponto de desejar a morte. O profeta achou a vida um fardo muito grande, estava cansativo para ele, ele estava exausto, e nessa exaustão ele teve esse triste momento de colocar a sua verdade diante do Senhor. Embora não precisasse, Deus conhece a gente sem que haja palavra na nossa boca, Deus sabe como está passando o nosso coração. Mas esse grande homem das grandes proezas, ele pede a morte, ele pede o fim da sua jornada, ele entra numa caverna, e é onde Deus vem encontrá-lo. O grande homem de Deus, o grande profeta do Senhor, o homem que invoca a Deus e Deus se manifesta, que pede chuva, que pede seca, e Deus manda que aconteça seca, que pede chuva, e vem chuva. Esse grande homem entra numa caverna. E essa ideia de entrar na caverna mostra muito como estava também o coração interior do profeta Elias. Ele queria um lugar sombrio, um lugar escuro, porque dentro de si parece que sumiu o sentido e o significado de poder existir e viver uma vida em plena harmonia. A caverna aqui representa aquele estado em que o profeta se encontrou de vulnerabilidade, um lugar onde ninguém possa me encontrar e que nem eu mesmo possa me ver. Dá para entender isso? O grande homem de Deus. E é interessante que ele vai lá para o fundo da caverna, está naquele ambiente, mas Deus chega na caverna e faz a pergunta ao Elias, uma pergunta incomodativa. Nosso Deus, ele faz cada pergunta, irmãos? Que deixa a gente sem resposta. Olha no verso de número 9 no final. Elias, que fazes aqui? E como se não bastasse essa primeira pergunta, lá no verso de número 13, no final de novo, Elias, que fazes aqui? É realmente essa caverna um lugar que realmente você deve estar? E aí nós podemos elaborar, o sentido dessa pergunta.
partindo de Deus e colocando diante do Elias o que isso significa. E se fosse eu, e se fosse você dentro dessa caverna? A bem da verdade, muitas vezes Deus vem quando nós estamos nessa situação sombria, nesse abatimento tão grande, e Deus vem não para nos criticar, mas para gerar uma reflexão e consciência. Por que é que você está nessa situação? Por que é que você está aqui? Então vejam, o profeta, o grande homem de Deus, dentro da caverna, é visitado por Deus. E Deus não critica e não censura. E Deus podia dizer, né? Elias, eu acreditei tanto em você, te dei tantos recursos. Não é possível que você deu essa mancada agora e parou de acreditar naquilo que eu posso fazer. Não, nós não encontramos censura da parte de Deus. Nós não encontramos crítica, senão que Deus vem na presença do profeta e o confronta e pergunta: por que você está nesse lugar? Por que você está nesse estado de abatimento? Por que você está tão enfraquecido? Por que você está tão vulnerável? E aí a gente pode colocar uma lista de perguntas possíveis nesse o que fazes aqui. Mas eu quero, junto com os irmãos, e mostrar que o nosso Deus, realmente, Ele é o Deus Consolador. Porque Elias está abatido e Deus vem na direção dele. Como humanos que somos, muitas vezes nós encontramos uma pessoa, se ela estiver muito amargurada, muito ácida, muito azeda, se estiver num momento muito ruim, a gente fala: não, precisa de espaço, dá espaço, deixa lá no canto dele. A bem da verdade, né? Quando a pessoa realmente está num estado muito deplorável, é ela e Deus, né? É duro tentar colocar mertiolate na ferida de um leão. Ele vai te agredir. Os irmãos ainda se lembram do mertiolate? Depois conta para as novas gerações aí. Eles não sabem, né? Aquilo lá, né, desperta o leão e desperta a fúria. Não é verdade? Muitas vezes a pessoa está ferida e nós temos que realmente respeitar e dar o espaço. Mas qual de nós tem a coragem e a ousadia de aproximar de quem está num estado tão deplorável assim? Difícil, né, irmãos? Mas Deus vem. E aí então, é aí que eu vejo o Deus Consolador, o Deus que não desvia, o Deus que não escolhe, o Deus que não faz acepção de pessoas e que Ele não vai procurar: deixa eu ver quem está com a cara legalzinha, né? Quem está esboçando um sorriso, aí esse aí eu vou... Não, Deus vem naquela direção da pessoa fragilizada, caída, ferida, e Ele vai então demonstrar o seu consolo, porque foi justamente isso que Ele faz com Elias, mostrando aquilo também que Ele pode fazer conosco, arrancando de dentro da caverna, trazendo para a presença dEle e devolvendo para a vida. E glória a Deus! Há muitas lições aqui, há muito ensino, mas nós vamos pensar no Deus Consolador. Como é que a gente encontra o Deus Consolador aqui? Em primeiro lugar, nós encontramos o Deus Consolador porque é Ele que vem até o Elias. É Ele que tomou a iniciativa de encontrar com o seu profeta. E quando nós encontramos Deus perguntando: Elias, que fazes aqui? Eu vejo que essa pergunta, ela demonstra o Deus Consolador. Sabe por quê? Porque nós podemos ignorar Deus, mas Deus jamais vai nos ignorar. Deus não ignora o ferido, Deus não ignora o angustiado, Deus não ignora o amargurado. Antes, Deus se aproxima. E o ato de lançar a pergunta já demonstra o interesse, o alinhamento de coração, essa misericórdia do Senhor. E esse gesto de dar importância e mostrar para a pessoa que ela está viva. Nós só conversamos com vivos. E Deus veio para mostrar para Elias que ele estava vivo. A pergunta devolve já para Elias um sentido de existir, de ser e de viver. O Deus Consolador
nós encontramos com Ele quando Ele nos pergunta: ô filho, que queres que eu te faça? Já viu quantas vezes Jesus, no ministério terreno dele, ele vai encontrar pessoas que vêm na sua direção e Jesus pergunta: que queres que eu te faça? E quantas vezes o Espírito Santo está atuando na nossa cabeça e a gente acha que está ficando louco, né? A gente fala assim: estou indo muito na igreja, estou ficando maluco, né? Porque eu estou achando que Deus está falando comigo, mas Deus fala. Porque esse ato de Deus falar, ele já demonstra esse caráter consolador, de importar-se, de demonstrar que ele tem interesse. E glória a Deus por isso. Fosse Deus humano como nós, ele falava assim: Elias não deu certo. Próximo currículo, deixa eu ver quem é que vai ser, quem vai poder ser usado. Não, com Deus não é assim. Deus não descarta, Deus não ignora, Deus tem um diálogo. Deus lança uma pergunta, porque as perguntas de Deus, ela abre caminho para uma resposta. Nós podemos nos encontrar vivos. Glória a Deus. Nós encontramos aqui também o Deus Consolador, quando nós vemos a palavra do Senhor no verso de número 11. Dá uma olhada aí no verso de número 11. Alguém leia bem alto para mim. Saia e ponha-se no monte, diante do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor disse a ele. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e o vento de tempestade atingiu a montanha. Era um vento tão forte que as pedras saíam do lugar diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Obrigado, Letícia. E aí, então, nós temos a palavra do Senhor, né? Saia para fora. A minha tradução, ela diz assim, vem para fora e sobe o monte. Né? Bem igual ali, sai desse lugar. Muitas vezes o que o ser humano precisa é realmente de uma palavra de encorajamento, né? Sai dessa caverna. Não faz sentido para você, né? E muitas vezes você fala assim: dependesse de nascer à vontade, não vem. Mas Deus lança o desafio e mostra que é possível sair daquele lugar. Do lugar como um estado, um lugar onde ele estava, mas também um lugar como o estado da alma. O lugar em que a pessoa ferida muitas vezes se deposita e se fecha. Como nós temos visto nesse tempo, doenças como a depressão, por exemplo, tem sido cada vez mais divulgado, né, descobertas a respeito dessa enfermidade que se alastra e que tem sido a doença do século, a doença desse tempo. Pessoas que entram num estado de uma tristeza tão profunda, perdendo a vontade de se conectar com o mundo, né? Nem sempre a pessoa que está em depressão, ela está com vontade de morrer, mas ela está sem vontade de se conectar com aquilo que está do lado de fora de si. Então ela entra para dentro da sua caverna. Mas olhando para o Deus Consolador, nós encontramos um Deus Consolador quando Ele traz o encorajamento e Ele desafia, Ele convida, Ele provoca. Né? Sai daí, experimenta. Glória a Deus por isso. E nós vamos encontrando muitas vezes Deus trazendo na sua palavra esse encorajamento, dando essa força, dando essa palavra provocativa, lançando um desafio. Sai daí. Me faz lembrar aquele momento em que o Abraão também, no livro de Gênesis, estava na tenda. O Abraão estava lá, né, tão ensimesmado, fechado ali na sua situação também, porque Deus tinha prometido para ele que ele ia ter filhos, que ele ia ser pai de uma grande nação,
e da forma como Deus havia falado, não tinha acontecido ainda, e Deus o visita também e fala: Abraão, sai da sua tenda, olha para o céu, conta as estrelas, se é que é possível contá-las, a sua descendência será maior, muito mais numerosa do que as estrelas que estão no firmamento. Glória a Deus. Realmente nós encontramos o consolo de Deus quando Ele nos encoraja. Talvez nós estamos muito acostumados com o consolo, com aquelas palavras de acomodação, né? Ah, tadinho de você, coitadinho de você, que coisa aí que te aconteceu, como é que pode, que injustiça, ah, você não é merecedor disso não, né? Deus vai fazer a justiça, e você vai ver, essa coisa vai mudar. Muitas vezes a gente acha que a gente vai levar consolo tentando lançar sobre a pessoa uma justificativa, ou talvez uma provocação de um pensamento de que a sua dor, o seu sofrimento e a sua angústia é um ato de injustiça que está sobre a tua vida. Mas é muito mais consolador quando nós olhamos esse caráter de Deus e que talvez a gente possa trazer para a nossa vida. Vem para fora. Glória a Deus. No início do livro de Atos, nós temos uma passagem que é bem interessante também e que mostra como que o consolo vem por meio do encorajamento. O apóstolo Pedro, o apóstolo João, eles estavam entrando para o templo, havia um paralítico que esmolava na porta do templo, lembra disso? E o paralítico queria as moedas, né? Estava pedindo dinheiro, e Pedro olha para ele e fala assim: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo, Senhor, levanta e anda. Pedro estende a mão, segura na mão do paralítico, o coloca em pé até que ele se sentisse firme o suficiente para caminhar, e aquele homem então passa a caminhar, curado de uma forma extraordinária e milagrosa. Onde está o Deus Consolador nisso tudo? Quando o nosso Deus encoraja. Você está nessa situação, mas é possível que você não precise mais continuar nela. Então, vem para fora. No caso de Elias, sai dessa caverna, Elias. Sai dessa caverna, porque muito mais que o lugar é o estado que o seu coração está. Talvez essa noite Deus esteja falando conosco em alto e bom som: sai da tua caverna. Você está aí querendo as trevas, quer ficar num lugar escuro, porque você sente a escuridão dentro de você. Não é ausência de Deus, não. Talvez a intensidade da batalha, a dor que você esteja enfrentando, a falta de perspectiva. Mas Deus fala: vem para fora. Deus convida, Deus encoraja. Pedro estava no barco, o Senhor vinha por cima das águas. Lembra disso? Pedro fala: Senhor, permita que eu vá até o seu encontro. E Jesus fala: vem. E Pedro pôde dar alguns passos por sobre a água. O Deus Consolador, nós encontramos com Ele quando Ele nos encoraja a viver, quando Ele nos encoraja a caminhar, a sair daquela situação em que nos encontramos, em que nós passamos ali um traço, né? E falamos: aqui nós fazemos um corte antes e depois, e aqui eu estou reescrevendo a minha vida. Olha como o nosso Deus é tremendo, como há riquezas de palavras encorajadoras em que Deus encontra com a sua criação, com seus filhos, muitas vezes no estado deplorável, e Deus encoraja, fala: não permaneça aí, sai, vem para fora. E glória a Deus. Nós encontramos o Deus Consolador, e agora sim, em algo muito extraordinário, nós encontramos o nosso Deus Consolador, porque o nosso Deus, Ele tem a capacidade de falar:
com a voz mansa e suave. Glória a Deus. No Salmo 29 diz que a voz do Senhor é voz de trovão, é voz de muitas águas, né? Da ideia da intensidade do poder da voz do Senhor. Mas a voz do Senhor também é uma voz mansa e suave, e que merece ser ouvida. No final do verso de número 12, diz que, como a Letícia leu ali no verso 11, veio o terremoto, não estava nas pedras, não estava, né? No meio do fogo também não estava. O Senhor, mas passa todas essas coisas, todas essas catástrofes, esse caos que se instala ali, e aí então, agora sim, uma voz mansa e suave. E ao ouvi-la, o profeta então, ele se mostra para o Senhor. Ele tira todas as suas objeções, aqueles escudos, as proteções, né? Para não estar ali naquela intimidade com o Senhor, e vem. Mas Deus nos consola quando nós podemos ouvir a voz mansa e suave do nosso Deus, em que muitas vezes a voz mansa e suave do nosso Deus vem trazendo essa palavra: filho, estou aqui. Filha, estou aqui. E é muito bonito esse contraste no texto, porque essas catástrofes estão acontecendo, coisas muito barulhentas, mas a voz do Senhor, ela vem do equilíbrio, gostosa de ser ouvida. Glória a Deus. Alguns pregadores têm o costume de erguer mais o tom, às vezes para manter acordado o auditório, né? E às vezes é bom mesmo. É ruim quando a gente está falando e o povo está dormindo. Eu até estava pensando sobre isso. Se alguém dormir quando eu estiver pregando, eu vou cobrar. Tem que me dar um pix. Porque remédio para sono é caro. Né? Então a palavra é de graça, mas o colocar para dormir, vamos cobrar. Não, brincadeira, tá, irmãos? Só para mostrar para os irmãos que o nosso Deus, de fato, ele tem uma voz gostosa de ser ouvida, mansa e suave, porque Deus não precisa esgoelar, né? E é prazeroso e é consolador quando o Senhor traz o confronto sem trazer violência, sem invadir, né? Sem machucar. Simplesmente Ele vem e nessa suavidade Ele trata. E tanto funcionou, meus irmãos, que o profeta sai dali, e dali ele vai seguir para o seu ministério, e vai continuar, até que o Senhor venha resgatar o Elias, e levá-lo para o céu, num redemoinho. Mais adiante vai dizer que o profeta está junto com Eliseu, né? E Deus separa o Elias do Eliseu com uma carruagem de fogo, e o profeta sobe no redemoinho, e é levado ao Senhor. Glória a Deus. Um homem que queria morrer, nem a morte experimentou. Tamanho é o cuidado do Senhor. Pois é, o Elias, ele queria morrer. E eu digo que a gente está no mundo que diz assim, né? A pessoa tem fé quando ela pede e as coisas acontecem. Nessa perspectiva, Elias era um homem fraco de fé. O que vocês acham? Ele pediu para morrer, e nem sequer mais adiante a morte experimentou. Mas glória a Deus por isso, né, irmãos? Amém. Glória a Deus. É só uma ironia com a situação, tá? Elias realmente é um homem de fé, porque ele andou com Deus. Ele simplesmente mostra e simboliza o homem frágil, o ser humano frágil que nós somos. Quão necessitado de Deus nós somos. Mas o Elias também, ele mostra para nós a face de Deus. O Deus que não se desvia, o Deus que não ignora, o Deus que acolhe, o Deus que encoraja e o Deus que acalma corações atribulados. Quantas vezes nós passamos por angústias tamanhas que estamos lá a arrancar os cabelos, né? Estamos ali numa situação que não vemos saída. E aí a gente chega até aqui, né?
Como é que foi isso? Se aquele dia escuro, aquele dia de densas trevas da alma, em que você não tinha perspectiva e que achava que não ia ter jeito, como é que você chegou até aqui hoje? Olha como isso foge de nós, porque nós temos um Deus que nos consola em todo tempo. Amém. Paulo, o apóstolo, quando ele escreve a sua segunda carta à igreja de Corinto, logo no começo, na sua saudação à igreja, ele fala do Deus Consolador que nos consola em todas as adversidades. O Deus de toda consolação, o apóstolo Paulo chama e fala a respeito do nosso Deus. O Deus presente, o Deus cuidadoso e zeloso. Amados irmãos, semelhante ao Elias, ao profeta Elias, passamos sim por abatimentos e aflições. Como não? Não importa que seja pastor, diácono, ou membro da igreja, ou participante ouvinte, não importa, passamos por abatimentos e aflições. Nós somos feitos de material frágil, nós somos frágeis, não aguentamos muita pressão, é complicado, né? E quando nós estamos abatidos e aflitos, nós procuramos os nossos esconderijos, como foi o caso do profeta Elias. Nós tentamos muitas vezes tentar compensar ou equivaler as trevas exteriores com as nossas trevas interiores. Mas Deus nos visita e nos tira de lá, porque Ele é o Deus de toda luz. É um Deus tremendo e o Deus maravilhoso. E Deus, a semelhança do que fez com o profeta Elias, Ele vem para nós e diz: que fazes aqui? Vem para fora. Essa noite é noite de se lançar nos braços do Deus Consolador, porque Ele não ignora o que nós estamos passando, sentindo ou enfrentando. Ele está pronto. E consolados pelo Deus Consolador, podemos seguir a jornada de nossa vida, enfrentando as duras batalhas, enfrentando talvez circunstâncias agressivas, situações difíceis. Nós podemos, porque Ele está perto. Em Cristo Jesus, o nosso Salvador, nós recebemos o cuidado do Senhor. Amém. Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, Ele ouve as nossas orações, Ele nos atende em nossos clamores. Você crê? Amém. Glória a Deus. Baixa a sua cabeça, fecha o olho. Que o Senhor te abençoe na tua jornada. Que o Senhor te ajude nas suas adversidades, nas suas dificuldades. Que o Senhor permita a cada manhã que você possa levantar mais animado, animada, encorajada. Mesmo que parece não ter solução, que o Senhor te faça forte o suficiente para sair da sua caverna e andar debaixo da luz. O Senhor e Salvador Jesus, Ele é a nossa luz. Ó Deus, abençoa a vida dos meus irmãos. Nós falamos de coisas que nós entendemos bem. Nós falamos de sentir dor, de sofrer, de estar angustiado, desesperançado. Mas nós falamos também de alguém que pode mudar tudo isso em nós, e é o Senhor. Lança tuas perguntas, Senhor, nos confronta, mas também nos encoraja e também nos acalma com a tua voz mansa e suave, e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que ficaram até aqui. Os irmãos aguardem mais um pouco.